presentes. Deus seja glorificado por vossa vida esta noite. Queridos, quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Está escrito assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor do que, irmãos? Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Podeis tomar o vosso assento e me empreste alguns minutos da sua preciosa atenção para mim poder falar um pouco da palavra de Deus esta noite. Queridos, nós lemos esta noite no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é considerado a harpa cristã dos judeus. Se nós formos estudar os 150 salmos ou os 150 cânticos que formam este livro, nós vamos perceber que existe uma variedade de cânticos. Por exemplo, nós temos os cânticos chamado de cântico de romagem. Esse tipo de salmo era o salmo que era entoado pelos peregrinos que morava distante de Jerusalém. E no percurso até Jerusalém, no dia festivo, eles vinham com toda a sua família, salmodiando os salmos de romagem. Nós também encontramos dentro do livro dos Salmos aquilo que nós chamamos de Salmo dos Degrais. O Salmo dos Degrais eram cantados na porta do templo de Salomão, na escadaria do templo de Salomão. Nós sabemos muito bem que o templo de Salomão era construído em uma montanha, e para chegar ao interior do templo era preciso subir degraus. Em cada degrau desse existia um levita, e esses levitas cantavam, salmodiavam os cânticos dos degraus. Nós também temos neste livro aquilo que é chamado de cântico de Alamote. Este tipo de cântico já era um cântico entoado dentro do templo. Esta noite nós fizemos menção exatamente em um desses cânticos, cântico de Alamote, o Salmo de número 46. Este Salmo de número 46, que tem como compositor os filhos de Corá. Corá foi aquele homem que em Números capítulo 16, ele se rebeliou contra o ministério do pastor Moisés, e Deus abriu a terra e engoliu ele, Abirão e Datã e 250 homens vivos. Porém, restou os seus filhos, e os seus filhos, diferente dos seus pais,
foram uma bênção. Porque tem gente que diz assim: o meu pai não prestou, eu também não vou prestar. Minha mãe não prestou, eu também não vou prestar. Mas aqui está a prova viva, que independente de quem são os meus pais, eu posso ser uma bênção nas mãos de Deus. Dependente de quem é a minha família, eu posso ser melhor do que os meus pais. Eu posso ser melhor do que a minha família. E sobreviveram os filhos dele, que foram uma bênção nas mãos de Deus. Compositores extraordinários. Eles compôs vários salmos: Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48 e aí por diante. Mas eu quero esta noite observar com os irmãos o Salmo de número 46. Este salmo que é muito conhecido em nosso meio. Este salmo que é muito lido e que é muito cantado. Quem nunca, em momentos de aflição, em momentos de angústia, não parou para ler este salmo, para meditar neste salmo? Porque este salmo é como um consolo para a alma do desesperado. É um consolo para todos aqueles que estão aflitos, que estão passando por grandes dificuldades. Porque o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E não temeremos, ainda que a terra se mude, que seja abalada, ainda que as águas rugem, nós não vamos temer. Este salmo é extraordinário, a forma que eles começam. Mas o que me chamou a atenção, enquanto eu estava meditando hoje durante o dia, dentro deste salmo, não foi a forma que ele começa, mas a forma com que estes jovens aqui, eles terminam este salmo. Porque eles terminam dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode perceber que existe aqui aquilo que dentro da Bíblia nós chamamos de figura de linguagem. Isto não acontece só dentro dos salmos, isto acontece em várias partes da Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia usa para se referir a Deus a linguagem botânica, quando chama Deus de rosa de Sarom, quando chama Deus de lírio dos vales. A Bíblia se utiliza da linguagem animal, quando se refere a Deus, leão da tribo de Judá, quando se refere a Deus de cordeiro, quando se refere a Deus de águia que voa às alturas. A Bíblia se utiliza da linguagem conjugal, quando chama Deus de marido de Israel, quando chama Deus de marido e nós como noiva. A Bíblia se utiliza da linguagem astronômica, quando chama Deus de sol da justiça, resplandecente estrela da manhã. A Bíblia usa a linguagem paternal, quando chama Deus de Pai nosso que estais no céu. A Bíblia também se utiliza
da linguagem profissional, quando chama Deus de oleiro, médico dos médicos, guia de Israel. E aqui no Salmo 46, nós encontramos aqui uma linguagem militar. O Senhor dos exércitos está conosco. Você pode observar dentro deste versículo que nós lemos esta noite, que a palavra exército, ela não está no singular, mas ela está no plural. Se esta palavra, ela está no plural, isto me induz a dizer esta noite, que Deus, Ele é Senhor, não de um exército apenas. Deus é Senhor de vários exércitos. E eu estava caminhando dentro das páginas seletas da Bíblia e observando quais são os exércitos que Deus está no comando, que Deus está no controle. E eu descobri vários, e eu quero destacar esta noite, no mínimo 3 exércitos que estão ao controle de Deus, que estão ao comando do Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, Ele é Senhor, Ele está na frente, Ele é o comandante, Ele é o capitão, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você acredita nisso, pode dar glória a Deus, porque aqui não é proibido dar glória a Deus, aqui não é proibido adorar a Deus, o Todo-Poderoso. O primeiro exército que eu encontro dentro da Bíblia, que Deus está no controle, é o exército chamado de natureza. Você sabia que a natureza é um exército de Deus? Desde o Velho Testamento, você vai observar a natureza sendo um exército na mão do Deus Todo-Poderoso. Quer ver? Quando você ler em Gênesis, no capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus, Ele resolve destruir a humanidade por causa do pecado. Desta maneira, Deus se utiliza da natureza, abrindo a fonte das águas para poder destruir o homem. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você percebe que para Deus tirar o povo do Egito, Deus se utilizou da natureza, enviando 10 pragas. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você percebe que um dia um profeta resolveu desobedecer a ordem de Deus e resolveu fugir para outros caminhos. E esse negócio de fugir é complicado. Esse negócio de querer desobedecer a Deus é barca furada. Esse negócio de querer fugir do chamado de Deus, da voz de Deus, da ordem de Deus, é barca furada, irmão. Quanto mais você foge, mais a porta fecha. Quanto mais você foge, mais as coisas vai dando errado. Um profeta chamado Jonas resolveu fugir da vontade de Deus. Porém, Deus se utiliza da natureza. Mais uma vez, Deus sopra o vento tira a inquietude das águas. Quando o vento
sentir a quietude das águas, o navio começa a balançar. Quando o navio começa a balançar, alguém diz: vamos lançar ele. Lançam ele, mas até para salvar o profeta, Deus se utiliza da natureza, enviando um peixe para não deixar ele morrer. A natureza é um exército extraordinário na mão de Deus. Eu estava meditando nisso aqui e eu percebi que um dos exércitos que tem mais pregado nesses últimos dias se chama a natureza. A natureza tem sido uma grande pregadora nesses últimos dias. Se nós, pregadores, não pregarmos sobre a vinda de Cristo, se os ensinadores não pregarem sobre a vinda de Cristo, se os coaches que estão por aí não pregarem sobre a vinda de Cristo, se esses pregadores que contam mais testemunho do que pregam a palavra não pregarem sobre a vinda de Cristo, pode ficar tranquilo, porque a natureza vai continuar pregando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu sei que tem muita gente que não está preocupado com a vinda de Cristo. Eu sei que tem muita gente que a terra está boa demais para querer ir para o céu, mas enquanto a natureza estiver na terra, vai continuar pregando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: Jesus está voltando. Jesus vai voltar, meu irmão, queira o diabo ou não. Jesus vai voltar, queira eu ou não. Jesus vai voltar. A palavra, a frase Jesus vai voltar, para muita gente é desespero na alma, é depressão, mas para aqueles que são salvos é a maior alegria que nós esperamos. A natureza é o primeiro exército de Deus que tem pregado, que tem proclamado, que tem anunciado que Jesus está às portas, que Jesus está prestes a voltar. O segundo exército que encontro na Bíblia é o exército de anjos. Esse é um exército, e esse exército é poderoso nas mãos de Deus. Deus manda e desmanda. Você pode observar que Daniel, ele teve uma visão deste exército, e Daniel disse assim: eu vi miríades e miríades de anjos. O que Daniel está dizendo era tanto anjo que eu não consigo contar quantos que era, mas eram milhares, era incontável. Esse exército é incontável. Por exemplo, nós temos algumas classificações, cada anjo tem sua função. Por exemplo, nós temos os serafins, que em Isaías capítulo 6, eles cantam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós encontramos também anjos como Gabriel, que é o tipo de mensageiro. Ele desceu em Lucas 1 para anunciar o nascimento de Jesus. Ele veio também para anunciar o nascimento de João o Batista. Nós temos anjo como
o arcanjo Miguel, que é um anjo preparado para a guerra, para combater grandes batalhas. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que todos eles estão na mão do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada, em Mateus, no capítulo de número 26, versículo 53, a Bíblia diz que Jesus está indo em direção ao Calvário. Quando Jesus está indo em direção ao Calvário, um soldado romano vai se aproximando de Jesus, e a Bíblia diz que Pedro puxa a espada. Quando Pedro puxa a espada, Pedro corta a orelha do soldado, e a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, abaixa a espada, porque quem com a espada corta, pela espada será cortado. Jesus disse: Pedro, eu não preciso que ninguém me defenda. Eu poderia rogar ao Pai agora, e o Pai enviaria no mínimo 12 legiões de anjos para acabar com tudo isso aqui, mas eu não preciso. Imagine, irmão, 12 legiões de anjo. Uma legião de anjo equivale a 6.000 anjos. 6.000 vezes 12 dá 72.000 anjos. Jesus estava dizendo assim: é só eu orar aqui e desce para a terra 72.000 anjos. Eu não preciso que ninguém me defenda. Quando você abre a Bíblia Sagrada em Daniel, no capítulo de número 10, a Bíblia diz que Daniel teve uma visão que muito entristeceu, mas ele disse que foi orar. Quando Daniel foi orar, ele foi orar por 21 dias, e ele disse: manjar nenhum desejei comer por 21 dias. E eu gosto desse texto. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel está orando. No momento que Daniel está orando, a Bíblia diz que Gabriel vem com o milagre de Daniel nas mãos. Só que quando Gabriel chega nas regiões da Pérsia, as potestades não deixam ele passar, e Gabriel volta. Segundo dia, Daniel orando, Gabriel vai de novo, as potestades não deixam passar. 10º dia, Daniel está orando, Gabriel está indo com a resposta dele, as potestades não deixam passar. 20º dia, Daniel está como? Orando, e Gabriel com o milagre indo para entregar, e as potestades não deixam passar, e Gabriel volta. Mas quando é no 21º dia, parece que Jeová olhou e disse assim: estou cansado dessa brincadeira, nesse negócio de vai e volta. Aí a Bíblia diz que Deus chama Miguel e diz: Miguel, vai na frente, vai na frente. Aí agora ficou como? Agora ficou assim: Daniel de joelho, Gabriel aqui com milagre, e Miguel na frente. Fica na frente que eu passo por cima, fica na frente que eu passo por cima, fica na frente que a espada vai ser cortada. Não, você não entendeu, você não dá glória porque você é ruim, que a mensagem está boa. Olha para cá, como é que ficou? Ficou assim: Daniel orando, Gabriel com milagre indo, e Miguel com a espada na mão dizendo: fica na frente que eu quero ver, fica na frente que eu quero ver, fica na frente que eu quero ver, porque a resposta foi para Daniel. Talvez o teu milagre
milagre está viajando hoje para cá. Talvez a tua resposta está viajando hoje para cá. Eu gosto de quando Gabriel chega, porque Gabriel diz assim: Daniel, muito amado, o primeiro dia que tu dobraste o joelho, o Senhor já te ouviu. Aleluia, fica tranquilo, Deus está ouvindo muito bem a tua oração. Fica tranquilo, Deus está ouvindo muito bem o teu clamor. O primeiro dia que tu dobrou o joelho, o Senhor já te ouviu. Aleluia. Isaías capítulo 37. A Bíblia diz que o rei da Síria, Senaqueribe, cercou Judá. Quando Senaqueribe cerca Judá, através de Rabsaquer, ele envia uma carta. E quando ele chega até Ezequias, o rei de Jerusalém, Ezequias diz assim: não leia a carta em hebraico, porque todo mundo vai entender. Leia em aramaico, porque assim só a corte pode entender o que está escrito na carta. Rabsaquer disse: não, eu vou ler para todo mundo entender. E ele começou a ler, e na carta estava escrito: quem é o teu Deus para poder desafiar o nosso rei Senaqueribe? Quem é o teu Deus? E ele diz: as outras nações também tinham deuses e foram todas consumidas a pó. Vocês também vão ser assim. Diz a Bíblia que o rei de Jerusalém, Ezequias, entrou em desespero. Foi tanto desespero que ele rasgou as vestes, bagunçou o cabelo e mandou chamar o profeta Isaías. Quando chamou Isaías, diz a Bíblia que Isaías pegou a carta e começou a ler. Quando Isaías termina de ler a carta, Isaías olha para Ezequias e diz: meu rei, o que é que aconteceu? Rasgou as vestes à toa, bagunçou o cabelo à toa. Ezequias diz: o que aconteceu? Olha o que está escrito na carta. Nós não temos esse poder, nós não temos essa força. Isaías disse: meu rei, a carta ela veio para o endereço errado. Olha o que está escrito na carta. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Essa carta não veio para o rei de Israel, essa carta veio para o Deus de Israel. A Bíblia diz que eles foram para o templo orar. Enquanto eles estão orando lá, o Espírito de Deus toma Isaías em profecia. Isaías diz assim: assim diz o Senhor, ó Ezequias e Judá, nesta peleja não terás que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Sabe o que eu quero dizer esta noite? Tem guerra que não é sua, tem peleja que não é sua. Que é um conselho: entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, e Ele vai operar o milagre. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Entrega na mão de Deus essa noite, entrega na mão de Deus essa noite. Entrega esta causa na mão de Deus, entrega esse problema na mão de Deus. Pregador, está difícil para mim, entrega na mão de Deus, que Ele resolve a parada. Glória a Deus. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Entrega na mão de Deus. E o que que Deus fez? A Bíblia diz
porque naquela noite Deus só mandou um anjo. Um anjo matou 185 mil soldados. Só um anjo. Só um anjo. Deus não precisa de muito para Ele fazer coisa grande. Oh, aleluia. Deus não precisa de uma multidão para Ele fazer coisa grande. Com um anjo Ele matou 185 mil soldados. Aí eu fico perguntando comigo, imagine se fosse 12 legião, 72 mil anjos, irmão, tinha feito estrago na terra, porque só um matou 185, porque na mão de Deus um faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Este exército é incrível na mão de Deus. Quem não lembra de Atos 12, a Bíblia diz que Herodes matou Tiago à espada e prendeu o pastor da igreja, que era Pedro. E eu acho interessante, irmãos, porque Pedro fica preso com vários guardas ao seu redor, sabendo que no outro dia ia ser morto. Imagine, irmão, Herodes já tinha matado a mãe dele, o pai dele, a esposa dele, havia matado Tiago. Será que ele não ia matar Pedro, não, irmão? Mas a Bíblia diz que Pedro, naquela noite, foi dormir. Foi dormir. Irmão, se fosse eu no lugar de Pedro, nem Rivotril me fazia dormir, nem clonazepam me fazia dormir aquela noite de desespero. Mas Pedro confia tanto em Deus, que a Bíblia diz que ele dormiu. Confiar em Deus é assim, meu irmão, o mundo está desabando e você está tranquilo. Confiar em Deus é assim, você está sob ameaça, mas você não perde o sono por causa disso. Confiar em Deus é Deus olhar e dizer para você, senta, e você sentar e nem olhar se tem cadeira. Confiar em Deus é descansar. Deus essa noite te trouxe aqui para dizer, descansa nos braços dele. Deus essa noite me trouxe aqui para dizer para você que chegou aqui ansioso, preocupado, descansa a tua alma, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele dormiu, irmão, ele dormiu tanto que a Bíblia diz que o anjo teve que tocar. E diz o texto, o anjo disse assim, desperta Pedro, acorda Pedro. Aí Pedro levanta, parece que meio com sono, e quando Pedro levanta, o anjo diz assim, ó Pedro, calça a sandália. Irmão, para quem está fugindo, sandália é necessário? Sim ou não? Mas o anjo disse assim, Pedro, calça a sandália. Era como se Deus estivesse dizendo assim, Pedro, fica tranquilo, que eu vou cuidar de você até naquilo que você acha desnecessário. Eu vou cuidar de tudo na tua vida, dos pequenos detalhes. Deus manda dizer para alguém aqui, eu vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar do teu casamento, eu vou cuidar do teu noivado, eu vou cuidar do teu namoro, eu vou cuidar da tua profissão, eu vou cuidar do teu curso, eu vou cuidar de abrir essa porta, eu vou cuidar de salvar a tua casa, eu vou cuidar de levantar você no ministério, eu vou cuidar
você pelo Espírito de Deus. Deus está dizendo a Pedro: eu vou cuidar, calça a sandália. Pedro calça a sandália e Pedro vai sair antes. Espera aí, Pedro, veste a capa. É como se o anjo estivesse dizendo assim: Pedro, está muito frio lá fora, veste a capa para não correr o risco de pegar um resfriado, porque Deus quer cuidar de você, quer te livrar em paz, quer te guardar em paz. Aí a Bíblia diz que o anjo foi na frente, e o anjo vai na frente abrindo as cadeias, as portas da prisão. O anjo vai na frente tirando tudo que está impedindo. Talvez esta noite é o dia de Deus ir na frente, abrindo a porta que está fechada, tirando o empecilho que está impedindo o milagre acontecer. Talvez esta noite o anjo está trabalhando. Em terceiro lugar, o terceiro exército que está no controle de Deus, no comando de Deus, na ordem de Deus, este exército se chama igreja. A igreja é um exército também poderoso na mão de Deus. Poderoso. E uma coisa interessante é que o importante não é quantos tem neste exército, porque esse exército é assim: tem dia que ele está grande, tem dia que ele está pequeno, tem dia que eu prego para milhares, tem dia que eu prego para 10. Um dia ele está grande, outro dia está pequeno. Culto de oração, pequeno. Ensino da palavra, pequeno exército. Tem dia grande, tem dia, vamos lá, irmão, tem dia que está, não, você vai dormir desse jeito. Tem dia que está, e tem dia que está pequeno. Mas qual é o importante? O importante não é o tamanho do exército, é quem está na frente dele: o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Quer ver um exemplo? Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, tem quantos nesse exército? Senhor, tem 32.000. É? Número bom. Número muito bom. Mas faz o seguinte: faz uma pregação básica aí. O que? Prega assim: os medrosos e covarde volta. Os medrosos e covarde volta. Os medrosos e covarde volta. Não dá para trabalhar com medroso, não dá para trabalhar com covarde. E se fosse eu, ainda emendava a pregação: o que for medroso, covarde, volte. O que for preguiçoso, volte. O que for, eu ia emendar a pregação, porque não dá para trabalhar com medroso, com covarde e com preguiçoso. Olha para cá, irmão. O que tem de guerreiro alistado no exército de Deus, preguiçoso não é brincadeira. Tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer, senão estava morto. Medroso, covarde, preguiçoso, volta. Eu lembro do dia que a irmã chegou e disse assim: pastor, ora para mim casar com aquele gatinho ali. Eu disse: mas ele não é crente. Ela disse: mas é gatinho. Eu disse: cuidado, irmã. Ela disse: por quê? Porque gatinho arranha, gatinho pula
no muro do vizinho, e gatinho dorme que só. Depois não reclama de vir para a igreja arranhada. Depois não reclama do gatinho tá pulando no muro da vizinha ou do vizinho. E não reclama que esse gatinho quer acordar meio-dia, não trabalha, não quer fazer nada. Não reclama. Tá cheio de gatinho. Meio-dia do dia, e ele debaixo do edredom, o clima pegando fogo, mas o gatinho quer se esquentar ainda. Essa gatinha quer casar, mas até hoje, de tanta preguiça, não sabe nem fazer o miojo, não sabe fazer nenhum café. Vai casar com quem, mano? Vai passar raiva no inferno, minha querida, meu querido. Cuidado com os gatinhos. Preguiçoso não dá para esse exército. Nesse exército aqui é gente poderosa, gente que tem coragem, gente que arregaça a manga, gente pra tudo. Que ultimamente os jovens na igreja tá pior do que os idosos de 90 anos. Sei o que está acontecendo. É preguiça. É preguiça de cultuar, é preguiça de vir para a igreja. Eu deixei de liderar jovem por isso, que é uma preguiça do inferno. Vamos evangelizar, estou cansado. Vem para a oração, não dá. Eu larguei, irmão, eu não aguento isso mais não. Aí você trabalha com os velhinhos, 70, 80, 85. Conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Lá na igreja tem um diácono de 85 anos. Não falta um culto. Ah, mas ele não trabalha, ele trabalha no condomínio que ele mora todo dia. Aí a geração preguiçosa, os gatinhos manhosos, miau, não dá. Tá difícil. Tá difícil mesmo, irmão. Querido, é melhor namorar com um feinho crente de verdade do que com um gatinho desviado. É melhor namorar com a feinha crente do que com um gatinho, com a gatinha desviada. Até porque ovelha não dá certo com gatinho. Ovelha casa com ovelha. Gatinho é com gatinho para lá. Medroso, preguiçoso, vai embora. Aí você percebeu que tinha mais medroso e covarde do que mais de corajoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que voltou 22 mil. Quantos mil, irmão? 22 mil. Ficou quantos? Ah, cadê os crentes? Cadê o jovem que vai para a escola dominical aqui, pelo amor de Deus? Ficou quanto? 10 mil. Aí Deus diz assim: faz diferente. Outra aprovação. Vamos ver quem é que fica. A minha pergunta hoje à noite é: Deus usa o 32 mil se Ele quiser? Sim ou não? Vamos lá, irmão, sim ou não? Mas se 32 mil não quer ser usado, porque tem gente que pensa: é eu que sou privilegiado em pregar, eu que sou, Deus que é o privilegiado em me usar, Deus que é o privilegiado em fazer cantar. Não, privilegiado é você. Você é o privilegiado. Mas se não quer, Deus não vai te obrigar não, pode ficar tranquilo. Quem perde não é Deus, quem perde é você.
Não quero fazer nada para Deus. Um problema seu. Porque estão pregando aí, porque você é o xodó de Deus. Não, você é o bibilu de Jesus. Você é o centro. É uma pregação que está tendo por aí ultimamente, irmão, que está dando nojo. Desculpe a expressão. Está tão doce, que os crentes estão tudo diabético espiritual, de tanta mensagem doce. Porque o jovem é assim que recebe. Não, jovem que é guerreiro gosta de palavra. Jovem que é guerreiro gosta de Bíblia. A minha oração é que Deus levante uns cabra macho que goste da palavra de Deus, que pregue a palavra. 32, não quer ser usado? Não tem problema. Por quê? Deus ainda tem 10. E se os 10.000 não querem ser usados, não tem problema. Por quê? Deus ainda tem 7.000 que ainda não se curvou diante de Jezabel. E se os 7.000 disser assim: eu não quero mais fazer parte desse exército, não tem problema. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 levantou a mão e disse: eu quero fazer parte desse exército. E se os 5.000 disser assim: eu não quero mais, não tem problema. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 levantaram a mão e disseram: eu quero fazer parte desse exército. E se os 3.000 disseram: eu não quero mais, não tem problema. Porque com Davi tem 600 homens resgatando a Ziclague. E se os 600 homens disserem assim: eu não quero mais, não tem problema. Ainda tem 500 que viram Cristo na sua ressurreição. E se os 500 disserem assim: eu não quero mais, não tem problema. Ainda tem 400 na caverna de Adulão. Se os 400 disserem assim: eu não quero mais, não tem problema. Porque com Gideão ainda tem 300 com tocha, com fogo, com tocha, com fogo, com tocha, com fogo. E se os 300 disserem assim: eu não quero mais, não tem problema. Por quê? Porque ainda tem 150 profetas que ficam dentro de cova, comendo pão e bebendo água, mas não se entrega. E se os 150 profetas disseram: não quero mais fazer parte desse exército, não tem problema. Porque em Atos 2, Deus tem no cenáculo 120 homens sapecados da glória e do Espírito de Deus. E se os 120 disserem: eu não quero mais, Deus ainda tem 100 profetas que não se assenta na mesa de Jezabel. E se os 100 profetas disserem: eu não quero mais, não tem problema. Em Lucas 10, Deus ainda tem 70 que olha para Jesus e diz: mestre, o que a gente faz? E Jesus diz assim: vai de 2 em 2, curando enfermo, expulsando demônio, pregando a palavra, fazendo a obra. E se os 70 desistirem, não tem problema. Deus ainda tem 50 na escola de profeta. E se os 50 desistirem, não tem problema. Deus ainda tem 37 valentes com Davi. E se os 37 valentes desistirem, não tem problema. Deus ainda tem 30 ao redor da cova aonde está Jeremias com o lençol, dizendo: Jeremias, segura que a gente puxa, segura que a gente puxa, segura que a gente puxa. E se os 30 desistirem, não tem problema, porque Deus ainda tem 12 apóstolos. Se os 12 apóstolos desistirem, não tem problema. Por quê? Porque Deus ainda na igreja primitiva tem 7 diáconos cheios do Espírito de Deus. E se os 7 diáconos desistirem, não tem problema. Por quê? Porque em Mateus 25, Deus ainda tem 5 noivas prudentes, que ainda tem azeite na botija, que ainda tem fogo na lamparina. E se elas desistirem, não tem problema. Deus tem 4 leprosos que está fora de Samaria, olha um pro outro e diz: rapaz, se a gente ficar aqui, a gente morre, mas se a gente for, a gente vai ter comida e vai se alimentar. Eles vão, os 4, de repente eles vão
estão caminhando, os inimigos ouvem um barulho como de um exército, como de cavalo entrando. Não era cavalo e nem exército, era 4 leprosos debaixo da ordem de Deus. E se os 4 leprosos desistirem, não tem problema, Deus ainda tem 3. Deus tem Ananias, Misael e Azarias, que olha, diz: nós não vamos se curvar a este mundo, e se os 3 desistirem, não tem problema, porque Deus sempre tem 2, Deus sempre tem 2, Deus sempre tem Moisés e Arão, Deus sempre tem Paulo e Silas, Deus sempre tem Paulo e Timóteo, Deus sempre tem Paulo e Tito, Deus sempre tem 2, e se os 2 desistirem, não tem problema,